Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Eduardo Rezende, sou um dos fundadores aí da ABEC, e a ABEC está iniciando um canal no YouTube, né? E o projeto aí é Minha Pesquisa, Minha Trajetória, e a ideia é contar um pouquinho, né, como que ocorreu aí o início da pesquisa, os livros que influenciaram, né, cada pesquisador. Então, já foi feito com a Marcelina, né? E agora comigo, depois Maria Elisa, enfim. Aí eles vão estendendo aí, né? Agradecer a Elisiana e ao Paulo Renato aí, né? Os coordenadores da ABEC aí pela iniciativa desse projeto, tá? Então, a primeira pergunta que me enviaram foi a seguinte: por que a morte ou cemitérios como tema e quando se deu esse encontro e o início de sua pesquisa? Bom, realmente, né, se a gente for pensar, né, escolher a morte não é algo fácil e não é algo comum, né? Eu escolhi a questão dos cemitérios porque eu era um morador próximo, né, de um cemitério, que é o cemitério da Vila Formosa, em São Paulo, e eu utilizava esse cemitério aí, né, como uma espécie de extensão do quintal da minha casa, para brincar, para colher frutas, né, para arrumar pequenos serviços também, né? Então, era um lugar de convivência, né, que nós utilizávamos como se fosse assim um parque, né, também um parque temático da existência. Se você quisesse refletir sobre a vida, nada melhor do que você caminhar no cemitério. E na academia depois, eu fui fazer geografia na Universidade de São Paulo e eu percebi, assim, no terceiro, no quarto ano, que o meu trabalho de graduação, ele poderia envolver essa questão cemiterial. Então eu já tinha um ferramental teórico, né, e tinha essa vivência prática. Então, com essa visão de mundo, né, pautada aí em autores como Henri Lefebvre, entre outros, eu pude juntar os dois e fazer a pesquisa. Tá? Então esse foi o início da pesquisa aí. A segunda questão é quem ou quais são os maiores referências, autores na sua formação para a temática. Então, a questão cemiterial específica, nós tínhamos poucos autores na época, né? O que você encontrava mais é sobre a história da morte, sobre a história do morrer, né? Então você tinha psicólogos trabalhando com a negação da morte, né? Elizabeth Kubler-Ross, Philippe Arié, né? História da morte no Ocidente. Mas eu não queria fazer algo assim sobre só a história da morte ou o homem diante da morte, né? Eu tinha minha especificidade geográfica, que era o uso do espaço da morte, como que as pessoas utilizavam o espaço da morte. Então, no Brasil, nós tínhamos aí as teses da Maria Elisa, que era sobre marmoristas, que não tinha a ver com o meu tema, que o meu tema era um cemitério popular, onde não havia a representação da morte, quais os marmoristas fazem, né? Praticamente um espaço sem uma representação da morte, um espaço que é negado para o cidadão uma representação da morte, porque é a cruz azul para homem, rosa para mulher e branca para no caso do unissexo aí, né? Então, você não tinha um espaço ligado com representação. Então, esse referencial teórico, ele foi lido, mas não cabia. Li também o Clarivaldo Prado Valadares, esse sim, que trabalhava com a temática do espaço do cemitério mesmo, né? Mas, assim, o Clarival, ele colocava, assim, muitas questões, né? Diversas questões, e é uma síntese geral que ele fez, né? Mas esse foi um dos autores que eu li também, né? O Bellomo também, trabalho dele. Mas agora, para realizar especificamente algo sobre o cemitério da Vila Formosa, fui pegando vários e vários livros que não tinham a ver com o cemitério e de repente tinha referência lá, né? Eu lembro de artigos falando sobre a história da pichação, que a primeira pichação durante a ditadura militar teria sido no cemitério da Vila Formosa,
e tal, né? Então, era um artigo do João Saldanha, se eu não me engano, no Pasquim. Ele ia falando sobre a Rua Lemos, número 8, né? Uma rua no Rio de Janeiro, onde houve a história da pichação e tal. Então, eram pedaços de trechos de livros que não tinham a ver com o cemitério, que eu fui buscando aí para poder montar essa parte aí, né? Então, a gente sabe que tem toda essa biografia da arte tumular, das representações. Agora, o uso do espaço do cemitério em si, praticamente não tinha nada. Então, eu peguei mesmo alguns autores da geografia urbana, né, que tangenciavam pelo tema, né? Nunca era a geografia do cemitério, né? Era dentro de manuais de geografia urbana que se citavam algumas coisas, né? O próprio Lewis Mumford também no História das Cidades, ele fala que a cidade começa com um cemitério, né? Que a fixação do povo na terra é a partir da proximidade com a caverna, onde os mortos eram sepultados. Então foram essas as referências que eu utilizei aí. A terceira pergunta é sobre a questão da importância, né, dos estudos sobre a morte, dos cemitérios, né, e a apreensão da sociedade e de culturas humanas. Bom, é o grande mistério da vida, né, que nós temos aí, que é essa questão da morte, né. Então, o pensamento, né, agora que nós estamos em época de pandemia, né, nossa sociedade ela tem muito uma mediação do consumo, né. Então ela vai ficando um pouco alienada. Então, nesse período aí que nós temos o tempo livre, o tempo para pensar, é que você vai pensar nessas duas faces que são vida e morte, né? O que nós fazemos sobre a Terra, o que nós viemos fazer sobre a Terra, né? Para onde vamos depois que sairmos da Terra, né? Então, essas questões sempre, bem ou mal, vai passar na cabeça de alguém em determinado momento da vida, né? Essa questão da morte, né? E o cemitério é o lugar de representação da morte. Como que a pessoa queria ser representada, como o morto queria ser representado, né? E o ser humano, ele não vive sem representação. Você vê na história da pandemia, né? O pessoal fazendo máscara de grife, máscara combinando com a faixa do cabelo, quer dizer, o cemitério é a mesma coisa, a pessoa ela quer se diferenciar, né? Mesmo uma situação difícil, ela quer mostrar ali como queria ser mostrada, ela quer, né, de alguma maneira ser representada. Não é uma coisa nula, até na máscara a pessoa quer mostrar sua representação. Então, da mesma maneira, é o cemitério. A pessoa quer ser representada, quer que coloque lá uma estátua de um lenhador, sei lá, de que ele foi industrial, que ele venceu na vida. Então, o cemitério ele mostra esse desejo aí e essa questão do homem, né, com as suas representações, desde lá da arte rupestre, né, que ele representava a sua caça, a sua comida, né, e o cemitério ele não é diferente, né, ele vai mostrar aí que a sociedade como um todo, dificilmente você vai ter, né, a nulidade de representações. Como é o cemitério, né, estadunidense, aquele modelo, né, do Headstone. Bem, coloca lá a pedra de cabeça, mas daqui a pouco um veterano de guerra vai lá e coloca uma bandeirinha americana, né? Então, a busca da representação sempre foi uma constante aí na sociedade, né? Então, é nesse sentido que nós temos aí a importância desses estudos. A outra questão foi qual a importância da ABEC em sua caminhada e para os estudos funerários no Brasil? Bom, então a ABEC, ela é fundamental, né? Porque as pessoas precisam conversar, ter reuniões, né? O encontro, os congressos é uma parte muito gostosa, né? Que por mais que você tenha pesquisado muito e muito, muito sobre o tema, sempre aparece um estudo de caso novo, né? Eu lembro que nesse último congresso aqui da ABEC de Porto Alegre, eu fiquei surpreso com uma pesquisadora aqui do oeste catarinense, da região dos açorianos, que ela trabalhava com a questão da coberta da alma, que é uma tradição lá em Santa Catarina,
que veio, né, dos açorianos, que a pessoa acaba representando, ela vira o morto durante um tempo. Então, ela vai vestir a roupa do morto, ela vai vivenciar durante uma semana, pelo menos, ou sei lá, um período de luto, como se ela fosse falecido. Vai imitar os hábitos, vai vestir a roupa. Então, quer dizer, olha que interessante, né, esse tipo de questão antropológica aí. E eu não tinha o menor conhecimento disso, né, mesmo fazendo um monte de pesquisa e outros casos aí que nós vimos aí no Congresso. Então, o Congresso ele sempre traz algo novo, né, então a troca de experiências, né, e os registros vão ficando, né. Então, para quem vai estar chegando, para quem vai chegar, a ABEC vai ter os seus registros aí, e isso é fundamental, porque eu sou de uma época, né, que não tinha nenhum tipo de congresso específico, né, e a gente se sente muito bem nesse congresso, né. Eu lembro quando eu fui para o Equador, em 2000, aquela sensação de estar todo mundo falando do mesmo tema, de você não ter que ficar explicando, nossa, cemitério, mas você trabalha com cemitério? Você faz o quê? Você faz macumba no cemitério? Não. Então, esse tipo de coisa não é questionado, né? Porque está todo mundo ali, todo mundo pesquisa o mesmo tema, né? Então, a gente troca muita coisa, muita experiência, isso é muito importante. Bom, aí a questão da última pergunta aí, é alguma história de cemitério preferida? Bom, então, só para falar uma, já que eu estava falando do Equador, nós estávamos num bar lá em Quito, né? E conversando, né? Tinha um rapaz que ele é boliviano, mas ele administrava o cemitério da Suécia e contando que lá existe uma parte de conservação de corpos para 4.000 corpos e que as pessoas morrem no inverno e ficam 6 meses esperando sepultamento para quando chega o período do verão, né? Contando, né, a câmara mortuária, etc e tal. E aí, de repente, um garçom ficou espantado, né? Todo mundo ali falando de morte, de caixão, de geladeira, né? Aí, só que aí ele falou, não, isso é uma película, né? Quer dizer, é um filme que nós estamos contando aqui, é a história de um filme, né? Para não assustar os garçons. Então, teve essa história aí que nós tivemos nesse bar aí, que o garçom estava preocupado com a nossa conversa. Para finalizar, qual é o seu cemitério preferido? Bom, meu cemitério preferido é o cemitério da Vila Formosa, né? Qual eu fiz meu primeiro livro. E a ideia foi essa, né? É mais tranquilo você trabalhar com a representação dos vencidos, dos vencedores, né? Porque o cemitério tradicional é o cemitério onde está a elite da cidade, né? Então, se você vai para, sei lá, para Natal, tem aquelas famílias, né? Os Alves e os Maias. Uma hora um é governador, é o Alves, a outra hora o senador é o Maia, e outras famílias em Pernambuco, lá tem a família Lira, etc e tal, a família Maciel, né? Do Marco Maciel, do pai dele. Então, na verdade, quando você entra no cemitério tradicional, você vai contar, né, um pouco mais da elite da cidade, né? Já o cemitério popular, né, que é o do Vila Formosa, você está tentando dar voz a quem não teve voz, tentando dar representação de morte a quem não teve um direito de ter sua morte representada. Então, aí é a história dos vencidos, né? É aquela velha história que a gente vê a Segunda Guerra Mundial, né? Dificilmente você vê um filme com a visão alemã da história, porque eles foram os vencidos, né? Então é sempre a história dos aliados que é contada, né? Então, às vezes, teve um filme que começaram a contar demais os alemães e tal, e deram um corte, acho que era sobre o General MacArthur, eu não lembro qual é o nome do filme da época, mas eles acabam, né, contando a história dos vencedores. Da mesma maneira, o cemitério popular é essa possibilidade de você contar uma história que às vezes não é tão glamurosa, mas é a história de quem não teve voz, né, nem vez para poder representar sua morte. Tá bom? Então, obrigado, pessoal, aí
A Beck agradece aí, tá? Inaugurando seu canal, bem bacana aí no YouTube, entrevistas aí dos pesquisadores. É Minha Pesquisa, Minha Trajetória, o nome dessa série aí, é um projeto bacana aí. Então, gostaria de agradecer. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau.